O título do meu trabalho é Análise Retórica do Discurso da Ordem Pública proferido pelo STJ em série de habeas corpus nos casos de prisão preventiva por tráfico ilícito de entorpecentes. Quanto ao presente quadro de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é possível alinhar o tema do trabalho com os objetivos número 1 e número 10, tendo-se em vista a situação carcerária brasileira, que se alinha claramente com a questão da desigualdade social. Pois bem, o presente trabalho parte do pressuposto de que a prisão preventiva, por si só, é uma mitigação do princípio da presunção de inocência, encartado no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Isso porque esse tipo de prisão é uma prisão cautelar, uma prisão processual, ou seja, que se antecipa à efetiva condenação. Assim, o réu, quando é preso preventivamente, é ainda inocente, porém é tratado como uma espécie de culpado. É por essa razão que a doutrina exige alguns requisitos para sua decretação, como o perigo da liberdade ou periculo libertatis. É preciso que o processo esteja ameaçado pela liberdade daquele sujeito. No entanto, é possível perceber que o Código do Processo Penal, quando elenca a prisão preventiva nos seus artigos 312 e 313, traz alguns termos de amplitude sintática, de modo que há espaço para a criatividade judicial e a construção de um relato vencedor pelas cortes brasileiras. Um exemplo disso é o termo da ordem pública, inscrito no artigo 312 do Código do Processo Penal e que é fundamento de boa parte das prisões preventivas, embora não se saiba exatamente qual o seu significado. Assim, o presente trabalho busca analisar os discursos proferidos pelo STJ nos casos de denegação de ordem de habeas corpus por tráfico de drogas. Ou seja, o que é ordem pública para os ministros da quinta turma? O que é que justifica a decretação dessa prisão nos casos de tráfico de drogas? Há uniformidade nesses entendimentos? O trabalho se debruçou sobre a retórica analítica proposta por Ottmar Bauer, que se subdivide em fonética, que por sua vez se subdivide em agôntica, ergôntica e epidonêutica. Um segundo feixe seria a holística, que se subdivide em ontotática, axiotática e teleotática. E por fim a semiótica, que se subdivide em sintaxe, semântica e pragmática. No entanto, pelo campo restrito temporal do PIBIC, optou-se pela análise sob a ótica da fonética. No campo da fonética, vale dizer que a agôntica traz uma perspectiva de debate entre sujeitos que colocam suas experiências próprias em debate. A ergôntica, por sua vez, mostra a visão de cada sujeito diante do objeto de discussão, ou seja, é um entrelace entre o sujeito e o objeto. A epidonêutica, por sua vez, traz o significado que cada sujeito atribui ao signo. É daí que surge, portanto, a criatividade judicial. Pois bem, o que se viu na análise dessas 5 decisões da quinta turma do STJ foi que há distintas formas de se explicar a necessidade do resguardo da ordem pública, segundo esses ministros. Por exemplo, a quantidade da droga, a natureza da droga, se a droga estava fracionada, se o local em que a droga foi encontrada conota um ambiente de narcotráfico, por exemplo. Há, portanto, diversos significados, mas há uma espécie de uniformidade no entendimento, que não é definida em lei, mas que é construída dentro da corte e dá origem ao relato vencedor. Por fim, se viu no presente trabalho que é preciso uma efetiva mudança legislativa para que se compreenda qual é, de fato, o requisito para a concessão da prisão preventiva, que é tão cotidianamente decretada pelos juízes do Brasil. Por fim, trago os agradecimentos à Universidade Federal de Pernambuco pelo apoio na pesquisa, à Propesc pelo financiamento da pesquisa e ao CNPq, além do orientador Pedro Parente. Obrigada.